Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e nosso assunto hoje é pronomes possessivos, né? Pronomes possessivos. Então, vamos ver aí onde é que a gente usa, o que eles podem significar, se tem alguma outra forma. Então, bom, pronomes possessivos indicam posse, o nome já está dizendo, né? Podem ser classificados como substantivos e adjetivos. É importante a gente perceber essa classificação, porque a gente acha às vezes que substantivo e adjetivo é uma classe gramatical, e aí quando fala pronome substantivo, fica estranho, né? Mas não tem que ter estranhamento nenhum. O que caracteriza o substantivo? É que o substantivo é sempre um núcleo de uma função. O núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, né? O núcleo de um complemento nominal. É um termo substantivo. Esses termos núcleos são termos substantivos. Os termos adjetivos são sempre termos que se relacionam a esses núcleos, né? Como dando uma qualidade, enfim, fazendo uma restrição. Então, quando a gente diz que os pronomes possessivos podem ser substantivos e adjetivos, ou adjetivos, é porque eles podem se comportar como substantivos, ou seja, como núcleos de função, e podem se comportar como adjetivos, ou seja, como adjuntos adnominais, né? São termos paralelos, né, ao núcleo. Então, os pronomes substantivos substituem os substantivos, né? O nome já está dizendo. Então, olha, o livro em cima da mesa é meu. Ao invés de eu ter que dizer o livro em cima da mesa é o meu livro, né, para evitar repetição, não tem por que ter a repetição, basta eu dizer o livro em cima da mesa é meu. Então eu mantenho a estrutura de sujeito, verbo, complemento com o sujeito, que é o livro. Em cima da mesa é o adjunto adverbial de lugar, então não é a estrutura de base da oração, é um termo acessório, né? Então eu coloquei o sujeito, o verbo e o predicativo do sujeito. Sempre que a gente tiver um verbo que faça uma ligação, uma ponte entre o sujeito e uma qualificação do sujeito, nós temos um verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, que vamos chamar de verbo de ligação. Então, quando eu digo o livro é o meu livro, existe uma identidade entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Por isso, esse verbo aqui, a gente vai dizer que é um verbo de ligação. Então, na estrutura sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Ora, esse pronome, então, meu, é um pronome possessivo, traz a ideia de posse, é a posse em relação à primeira pessoa, o livro é meu, primeira pessoa do singular, e esse meu está ocupando a função sintática de predicativo do sujeito. Então, é um pronome substantivo, que ocupa uma função sintática típica de substantivos, né? Também o predicativo do sujeito pode ser ocupado por um adjetivo, por um numeral, né? Por outro pronome. Enfim, então aqui é um pronome substantivo ocupando a função de predicativo do sujeito. Ele vem sozinho, ele é o núcleo dessa função. Agora reparem aqui, os pronomes adjetivos. Os adjetivos acompanham os substantivos, né? Então, se os substantivos substituem, são núcleos, os adjetivos acompanham e são adjuntos adnominais. Meu livro está em cima da mesa. Então, meu livro é o sujeito, mas esse termo aqui, meu livro é o sujeito, tudo isso daqui, né? Meu livro é o sujeito, ó, sujeito. Mas o pronome meu é o adjunto adnominal. Ah, por quê? Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra livro. Então, o pronome meu, que acompanha esse substantivo livro, é o adjunto adnominal. Tá? Todo pronome adjetivo exerce função sintática de adjunto adnominal. Sempre, gente, sempre. Tá legal? Bom, continuando então. Deixa eu trazer ele para cá agora. As observações em relação a isso, né? Então, a ambiguidade dos pronomes possessivos. Muitas vezes, quando a gente usa o pronome possessivo seu, gera uma ambiguidade. Quando eu digo assim, o livro é meu, não tem problema algum, primeira pessoa. Mas quando eu digo, ele procurou o seu livro, ele procurou o próprio livro ou ele procurou o livro de alguém. Então, o pronome de terceira pessoa é um pronome que gera uma ambiguidade a respeito dessa ideia de posse.
Então, reparem, se a gente tem assim, quando encontrou com João, José falou dos seus problemas. Ora, a gente pode interpretar aqueles seus problemas como problemas do próprio José, quer dizer, José falou de si mesmo, e a gente pode interpretar como se os problemas fossem relativos a João. José aproveitou que encontrou com João para perguntar sobre os problemas dele. Então, a colocação dos seus aqui uma colocação que gera ambiguidade. Como a ambiguidade é sempre um defeito de construção de texto, porque o objetivo da maior parte dos textos é ser objetivo mesmo, né? Ninguém escreve um texto informativo, por exemplo, para confundir o leitor, né? Não estou falando de um texto literário, que o objetivo é simbólico. Estou falando de um texto de cunho objetivo. Ninguém escreve um texto para confundir o leitor de maneira consciente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso desses pronomes possessivos, porque pode gerar uma ambiguidade. Então, o que é o melhor quando a gente tem o pronome possessivo? Usar um outro pronome. Por exemplo, quando encontrou com João, José falou dos seus próprios problemas. Então, quando, junto do possessivo, a gente coloca um pronome demonstrativo, que é o próprios, né? Falou dos seus próprios problemas, a colocação desse pronome demonstrativo junto com o possessivo desfaz a ambiguidade, repararam? Agora a gente não tem dúvida de que os problemas são os problemas do José. Da mesma forma, se a gente diz, quando encontrou com João, José falou dos problemas do seu amigo, a inserção aqui também do substantivo junto ao pronome também localiza de quem são os problemas, né? Então, o amigo do José é o João, então ele falou dos amigos, dos problemas relativos ao João, né? Então, é importante a gente pensar nessa possibilidade de ambiguidade e na possibilidade de desconstrução dessa ambiguidade. Às vezes existem questões de concurso que dizem assim, a fim de evitar a ambiguidade, tal trecho poderia ser reescrito da seguinte forma. E aí a gente já, né, pensa nesse tipo vamos dizer assim, de desconstrução, acrescentando o pronome demonstrativo ou acrescentando um substantivo que especifica de quem são os problemas, tá? Outra coisa, o pronome possessivo também pode servir, sobretudo na oralidade, né? Então, ele pode servir para indicar uma quantidade. Aí, quando a gente sai da escola, a gente aprende assim, o pronome possessivo é aquele que dá a ideia de posse. E aí, se você vê uma frase como essa aqui, ela já tinha seus 50 anos, ninguém está querendo dizer que ela possuía 50 anos, né? Os seus aqui dá uma ideia de quantidade aproximada. Quer dizer, ela tinha mais ou menos 50 anos. Então, é um pronome possessivo? É um pronome possessivo. Mas ele não dá apenas a ideia de que ela tem os 50 anos, mas que ela tem 50 anos aproximadamente. Então, existe um valor acrescentado ao valor de posse. Então, também, se vocês virem no concurso, o pronome possessivo foi usado com ideia de quantidade aproximada ou com ideia de intensidade. Aí vocês vão dizer, não, isso é pegadinha. Não, é isso mesmo, tá? O pronome possessivo pode ser empregado, sim, com ideia de quantidade aproximada, que é esse caso aqui. Ela tinha seus 50 anos. A gente poderia também usar um pronome indefinido. Ela tinha uns 50 anos. O sentido é igual, tá? Mas é um sentido que pode ser construído com pronome possessivo. Então, fiquem atentos. Também o pronome possessivo pode ter um valor afetivo, né? Então, quando você diz assim, hoje, meu amigo, é dia de festa, né? Hoje, meu caro amigo, né? Então, o uso desse pronome possessivo, sobretudo em primeira pessoa, né, do singular, não quer dizer que o amigo é seu, né? Se você dissesse, hoje, amigo, é dia de festa, você também estaria se referindo ao interlocutor, porque esse termo aqui, meu amigo, é um vocativo. E o vocativo se refere ao interlocutor.
Então, com a palavra amigo ou com o termo meu amigo, as duas expressões dariam conta de identificar o interlocutor. A diferença é que quando a gente fala hoje meu amigo aproxima o locutor e o interlocutor. Enquanto que só hoje amigo é dia de festa, existe assim uma certa cerimônia. Então o pronome possessivo também pode ser empregado para aproximar, para trazer essa ideia de intimidade, tá? Essas observações, né, que falam dos valores semânticos que podem envolver os pronomes possessivos, é importante mesmo vocês abrirem a cabeça, né, para questões do tipo reescritura. Não haveria alteração semântica caso a frase tal fosse reescrita da maneira tal, né? E aí, se você tem hoje amigo é dia de festa e hoje meu amigo é dia de festa, existe uma diferença semântica, porque na primeira frase, sem o pronome, a ideia de cerimônia existe. E na segunda frase, a ideia de aproximação entre o falante e o interlocutor fica clara, né? Então, não é exatamente a mesma coisa, né? Aí houve uma modificação de sentido, porque o sentido de intimidade, de amizade foi acrescentado, tá? O que mais? Aí eu trouxe para vocês também outros valores. Substantivação dos possessivos. Vocês sabem que qualquer classe gramatical pode se tornar substantivo, né? Basta a gente acrescentar um artigo. Então a gente tem comer, o comer, né? Porquê, o porquê, e assim por diante. Ser, o ser, né? Então a gente tem uma porção de possibilidades de substantivação. No caso dos possessivos, não precisa nem do pronome, não precisa nem do artigo. Então, olha só, não tenho nessa vida nada de meu. Então, não tenho nessa vida nada de próprio, nada que eu possa chamar de meu. Esse meu aí, embora não tenha o uso do artigo, está significando um substantivo, né? Ele está tendo o sentido de substantivo, tanto até que ele vem sozinho. Ele é núcleo, tá vendo? Não tem nada depois do meu. Então, ele está sendo substantivado. Mande beijos a todos os seus. Mande beijo aos familiares, né? Então, os seus aqui tem o sentido de os familiares, os parentes, os filhos, né? Então, aqui a gente precisou do artigo, né? Ali não precisou do artigo, mas como ele é núcleo de função, ele está substantivado nos dois casos, tá? E, finalmente, a substituição dos pronomes possessivos pelos pronomes oblíquos. Justamente porque os pronomes possessivos podem causar ambiguidade, né, e podem ter outros valores, uma das formas de eliminar a quantidade dos pronomes possessivos e de eliminar a ambiguidade é substituir o pronome possessivo por um pronome oblíquo, que vai carregar o mesmo sentido de posse. Então, olha, a vizinha costurou o meu vestido. Então, repare, a gente tem um sujeito aqui, né? A vizinha. Tem o verbo, costurou. Quem costura, costura alguma coisa. Costurou o quê? O meu vestido. Ó, tá aqui até com as chaves, né? O meu vestido. Objeto direto. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Ora, qual é o núcleo desse objeto direto? A palavra vestido, que é o substantivo. Então, o meu é um adjunto adnominal, né? Dá a ideia de posse e está acompanhando o substantivo. É um pronome possessivo adjetivo, né? E é um adjunto adnominal. Ora, esse mesmo sentido de ser o meu vestido pode ser construído com um pronome oblíquo. Se a gente fizer assim, a vizinha costurou-me o vestido. Ora, costurou-me o vestido já está também trazendo a ideia de posse sem usar o pronome possessivo. Então, esse me aqui, ó, a gente mantém o sujeito, a vizinha, mantém o verbo, costurou. Quem costura, costura alguma coisa, costurou o quê? O vestido aqui é o objeto direto e o me, que vai trazer a ideia de posse, é o objeto indireto. É como se a gente pensasse, costurou o quê? O vestido. Para quem? Para mim. Então, costurou-me o vestido
é um objeto indireto, esse me, que tem ideia de posse, tá? Então, a alteração de sentido aqui não vai acontecer. A ideia de posse contida no meu vai estar contida também no me. A diferença não é semântica, não é de sentido. A diferença entre a primeira frase e a segunda frase é uma diferença de sintaxe. Porque na primeira frase eu tenho apenas um objeto, que é o objeto direto, o meu vestido. E na segunda frase eu tenho dois objetos, um direto, que é o vestido, e o indireto, que é o me. Então, o sentido de posse permanece nas duas frases, o vestido é meu e o vestido é meu nas duas frases, mas na primeira frase, essa ideia de posse é construída com o pronome possessivo, e na segunda frase, a ideia de posse é construída com o pronome oblíquo. Então, sintaticamente, a estrutura é diferente, mas semanticamente não houve mudança não. A ideia de posse permanece. Tá legal? Então é isso, meninos. Até a próxima!